Boa tarde. Biomedicina. Saiba quais as atribuições do profissional formado nesta área. Pedagogia. O curso está entre os mais procurados da instituição. SEUA. Comitê de Ética do Uso de Animais avalia projetos para a liberação de aulas práticas e realização de estudos acadêmicos. Fisiculturismo. Vamos conversar com Thaís Islana, aluna do curso de Educação Física, que participou do campeonato realizado no último dia 26 e conquistou o 4º lugar. Cultura, informação, serviço e muito mais agora no Jornal Acadêmico. A formação de biomédicos é constituída com sólida participação técnico-científica, direcionados a uma abordagem integral saúde-doença e equilíbrio entre excelência técnica e relevância social, com vista ao atendimento das necessidades da população dentro de suas peculiaridades, e nos diferentes níveis de atenção à saúde. E para falar mais sobre biomedicina, recebemos aqui o coordenador professor Ricardo Aguiar. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Professor, qual a diferença entre biomedicina, farmácia e biologia? Ok, vamos falar historicamente, certo? Esse ano temos os 50 anos da criação do primeiro curso de biomedicina no país. Necessariamente existia uma demanda no curso de saúde onde precisava de profissionais que dessem uma visão da vida, né, mas da vida humana. Então aí vai começar a primeira diferenciação. A biologia, ela estuda a vida de uma forma ampla. A biomedicina, vamos dizer, estuda a vida de uma educação física. E então começamos, né, o profissional biomédico com essa formação, estudar tudo que for processo da vida humana. Com o tempo, com a evolução do curso e a crescente demanda, já não mais nos cabia só ficar no meio acadêmico de pesquisa básica e também na docência. Começamos também a ter outras áreas, principalmente áreas que, de certa forma, eram negligenciadas ou carentes. Foi aí que apareceu como uma outra possibilidade do biomédico formado a análise clínica. Eu posso resumir agora, então, que o biólogo estuda a vida de uma forma ampla, certo? E tudo que for do estudo da vida, que for médico, quer seja ele patológicos ou quer seja ele para a pesquisa de novos fármacos, é que se insere o biomédico. E quanto à questão da farmácia, e um dos ramos que é marcante, que temos em comum com a farmácia, no mais são cursos distintos. E a biomedicina seria uma opção para quem não consegue passar no curso de medicina? Não, de forma nenhuma. Que são particularmente bem divergentes da medicina. Então, nós, essa história, não, você não fez medicina, não fez biomedicina, não tem nada a ver. Eu mesmo nunca tive essa visão nem essa vontade. Eu sempre fui curioso, aí é o primeiro aspecto também do biomédico, sempre é curioso, sempre gosta da saúde humana, sempre gosta de criar, inventar e realizar. Então, assim, até que eu sempre passei... Que é o passo principal para ele seguir a carreira como perito? Ok. Quando eu falo perito criminal, não existe uma perícia criminal. Existe uma perícia que eu vou usar para fins, somente fins judiciários. Ou então, qualquer fim que eu vou usar na justiça. Quer seja eu como perito criminal público ou particular, perito particular. Existem várias áreas de atuação do biomédico nesse sentido da perícia criminal, que é algo amplo. Eu posso ser toxicologista, e no caso de um crime, de assassinato, de outra situação, até mesmo intoxicação de um trabalhador numa empresa, a gente vai lá ver o que intoxicou, vai lá ver, fazer exames, né, para saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Existe perito criminal, tem um conhecido meu que é perito criminal ambiental, então ele é particular. Então, isso é no interior de São Paulo. Então, ele é contratado para fazer análises ambientais
de algo que pode afligir a saúde humana daquela população. Recentemente a última vez que eu tive contato, ele foi contratado pela Justiça para fazer medição de poluição sonora. Ora, então vai lá com equipamento decibelímetro, né? Faz a poluição sonora, sabe-se que há níveis de poluição que aflige a saúde humana, então fez o laudo e vendeu não, fez o serviço para o profissional que está solicitando e levou à justiça. Então, temos aí a questão do perito criminal, que é particular. Ao público, então você vai cair nas esferas do governo, né? E nos serviços que fazem essa perícia. Normalmente são ligados à polícia, tá? Um ou outro é ligado à justiça. Então, é ligado à polícia, né? Em várias situações. Vai fazer também toxicologia e outros, né? Pode também fazer análise ambiental, também a perícia, né, de águas, de alimentos e por aí vai. Vários fatores, Isso. é isso? Então, assim, o que lhe move a fazer a biomedicina, fazer um curso, é o que lhe dá a sua paixão. Então, se a sua paixão é aquilo que você almeja, você projeta, não, hoje eu estou aqui, mas eu quero estar amanhã aqui, você vai ter caminhos para chegar naquele patamar que você quer e você vai conseguir com a biomedicina. Ótimo. Muito obrigada pela sua Eu que agradeço o participação. convite. Logo mais a gente vai trazer o rapaz, né, o biomédico, que você Vamos disse que vai trazer o estar Alexandre aqui. para ir para Vamos essa fazer- região. Vocês não vão perder o encontro que ele vai falar sobre a pesquisa científica de ponta, certo? É um orgulho para nós estar aqui, que ele é cearense, né? Ele, a família dele ele nasceu no Ceará, assim, que ele torce pelo Ceará, né? Ótimo. E eu acho que conosco em breve. Então, se a gente não puder trazer ele aqui no estúdio, a gente com certeza vai cobrir o evento que ele vai estar participando aqui. Vamos sim. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. E no próximo bloco vamos conhecer mais sobre o curso de pedagogia das faculdades INTA. Voltamos já. O curso de licenciatura em Pedagogia das Faculdades INTA visa atender à demanda educacional que se avoluma na região, estabelecendo um vínculo social e comunitário para o crescimento da região noroeste do Ceará, com o objetivo de formar um perfil de profissional de excelência. A coordenadora do curso, professora Francirene Tomás Parente, está aqui para falar sobre o curso, que forma uma educação. Boa tarde, professora. Boa Seja tarde. muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada. Como está organizado o curso de pedagogia aqui no INTA? O curso de pedagogia, ele está organizado em média de 8 períodos, 8 semestres, através de disciplinas e com muitos projetos interdisciplinares. São desenvolvidos também seminários. Estes seminários são chamados também de interdisciplinares porque trabalham vinculados a todas as disciplinas do semestre. São desenvolvidos também fóruns de estudantes. Estes fóruns são mensais. Os alunos também é que são pesquisados os temas. A maioria dos nossos alunos já atuam em escolas, né, como professores. Já praticam Exatamente. Então a gente aproveita a experiência, a voz da experiência dele nas escolas, associando com a fundamentação teórica que eles estudam aqui nos cursos. Então já dá um suporte muito grande, pedagógico, metodológico e curricular para o desenvolvimento das disciplinas. Ótimo. E como é que funcionam os objetivos gerais, né? E os específicos da pedagogia? Qual Na a diferença? verdade, o objetivo maior do curso de pedagogia é formar profissionais qualificados para atuar hoje no mercado de trabalho, visando a qualidade da educação. Hoje o pedagogo pode atuar tanto na escola, como gestor, como professor, como orientador, também em hospitais, em empresas, porque as empresas também desenvolvem cursos, treinamentos, formação, né, qualificação dos seus funcionários. Então precisa de uma pessoa que faça a orientação da educação naquela empresa. Então o pedagogo hoje tem uma área de atuação muito abrangente. Desde a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, em 96, que ela diz que para formar o pedagogo ele tem que atuar em várias áreas, tem que estar atuando de acordo com a necessidade do mercado de trabalho, para atender a demanda.
Aí, assim, no caso, é fundamental procurar novos meios, né, de ensino para agregar na pedagogia, para fazer algo diferencial. Porque o ensino hoje, a gente fala muito em qualidade do ensino. Mas essa qualidade do ensino vai lá repercutir na qualidade da aprendizagem. Então, se o ensino for de qualidade, para esse ensino ser de qualidade, eu tenho que rever a proposta pedagógica, a proposta curricular e a proposta metodológica do curso, para poder atuar numa qualidade de um curso que atenda o que o mercado de trabalho está pedindo. Que profissional é esse? Qual é o perfil do profissional que a gente pretende formar, que o curso de pedagogia pretende formar? É aquele profissional que trabalha com várias culturas. Hoje a gente trabalha projetos que trabalham com a cultura do índio, né, com os índios quilombolas. A gente já faz projetos aqui em pesquisa de campos, em Ubajara. Os nossos alunos desenvolvem muita pesquisa de campo para quê? É justamente aquela preocupação de relacionar a teoria com prática. E de um período de 10 a 5 anos para cá, qual a diferença? O que mudou? O que evoluiu na pedagogia? Porque o foco maior da pedagogia hoje é a educação. A gente passa hoje por um processo, né, de uma formação da nossa sociedade que a gente está vivendo atualmente, né, umas transformações política, econômica, social, educacional, né? Então, a educação tem que estar primando, acima de tudo. Então, a nossa preocupação vamos formar pessoas habilitadas, capazes de pensar, relacionar, fazer, né? E serem protagonistas da história que fazem parte, né? Para poder atuar no mercado e atuar também nas escolas, porque a nossa preocupação é o aluno que está sendo formado. A nossa preocupação é um aluno leitor. Um leitor lá da escola é aquele leitor que saiba ler e entender, interpretar, na verdade, a leitura do próprio mundo, como diz Paulo Freire, né? Eu tenho que entender as letras para poder entender o que está acontecendo no mundo. Então, assim, a nossa preocupação é formar aquele aluno que tenha aquele raciocínio lógico, que tenha aquela habilidade de ler, entender, interpretar, aquele aluno que seja capaz de ser protagonista da história, aquele aluno que seja revolucionário mesmo, de fazer a diferença na educação da qualidade. Muito obrigada, professora, pela sua participação. E não saia daí, voltamos em instantes para falar sobre o uso de animais em aulas práticas. Usar um animal vivo ou morto em aulas práticas não é só pegar e levar para laboratórios. Para explicar o passo a passo, recebemos aqui no estúdio a professora, coordenadora, Érica Lage de Macedo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui nos nossos estúdios. Obrigada. E o que não pode faltar em um projeto para que seja aceito pelos alunos? O aluno traz isso, o projeto? Não, como é que funciona? Como é que funciona? Então, desde 2008, quando a gente teve a aprovação da lei que recebe o nome de Lei Arouca, que é a Lei 11.794, ela regulamenta a utilização de animais vivos, vertebrados vivos, para atividades de ensino e para atividades de pesquisa. Então, quando um professor, não um aluno, mas quando um professor, ele vai fazer o seu plano de disciplina, o seu plano de aula, que ele prevê uma aula prática que utilize animais, ele submete previamente esse projeto de aula na comissão de ética, a gente avalia esse projeto de aula, quando é aprovado, aí ele pode realizar a aula prática. Ou quando um pesquisador que se responsabiliza por um projeto de pesquisa resolve que vai desenvolver uma pesquisa com qualquer vertebrado vivo, ele submete também à nossa comissão e depois do mesmo trâmite, ele é avaliado, ele pode iniciar. O que precisa para que um projeto seja avaliado?
ele precisa ser submetido previamente. Isso é uma das questões que está lá previsto na lei. Eu não posso fazer e depois falar, eu tinha que ter submetido. Então, antes, numa previsão de tempo, já eu olho, meu trabalho é para ser realizado em tal época. Então, eu faço meu planejamento com a submissão da CEUA já no meu cronograma, né, com o prazo que já está lá previsto, regimental para avaliação. Eu tenho que entregar na comissão, se for uma aula prática, o meu plano de aula, para que seja avaliado o que vai ser feito nessa aula, que animal vai ser utilizado, qual metodologia vai ser aplicada. Eu tenho que preencher um protocolo. E esse protocolo não é nosso. Esse protocolo ele é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Esse protocolo é o formulário que eles criaram para todas as CEUAs do país, é um formulário unificado. A gente tem 2 formulários, um formulário para pesquisa e um formulário para ensino. Então, quando eu vou ministrar uma aula prática, eu tenho que ter o meu plano de aula, o formulário unificado e uma folha de preenchimento dos documentos que ela está disponível no site da CEUA, que está dentro do site do INTA. Que eu faço o quê? Eu digo quem que é o responsável, o período de início e de fim, quem são os colaboradores, é uma fichazinha de cadastro de registro. Quando a gente recebe, então, essa submissão, a gente leva para as reuniões da comissão para avaliar. Então, o que precisa? Precisa do projeto de aula e do formulário unificado para ensino. É um projeto de pesquisa, eu preciso do projeto de pesquisa, do formulário unificado para pesquisa, tudo em 2 cópias. Então, eu tenho uma cópia que ela vem digital e eu tenho uma cópia impressa para ser arquivada. E nesse relatório, tem que especificar qual animal vai ser utilizado? Tem que dizer... O formulário unificado, que é do CONSEA... Não deixar a parte do animal em aberto para ser qualquer animal, não. Tem que ser o animal específico. Como é que funciona? O Ministério, através da Lei 11.794, que é uma lei federal, criou-se dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, na época, né, que era o MCTI, depois virou da Comunicação, agora esse ano. Dentro dele existe um órgão que é colegiado, que é o CONSEA. O que é o CONSEA? O Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal. Nas instituições de ensino ou pesquisa que utilizem animais vertebrados vivos, elas têm que constituir uma CEUA. Depois essa CEUA, ela é cadastrada em Brasília, no site do Ministério, lá no linkzinho do CONSEA. Depois que a gente foi cadastrado e credenciado, aí a gente está autorizado a receber esses projetos e fazer essa avaliação. Então, a gente se submete à Lei 11.794, ao que está previsto no Decreto-Lei 6.899, de 2009, que cria o CONSEA, e as 33 resoluções normativas que o CONSEA já publicou. E uma dessas resoluções normativas são os formulários unificados. Nesse formulário unificado está lá previsto qual é a espécie, qual é o sexo, qual é a quantidade. E nesse formulário, que é uma sequência de questões, vem exatamente determinado tudo que abrange a questão ética da utilização de animais, desde quais são as metodologias que vão ser utilizadas, a justificativa daquela utilização e o processo de eutanásia. Lá no final do protocolo, se eu vou utilizar um animal e esse animal vai avançar, né, para o óbito, porque alguns protocolos, mesmo que na prática ensinam já a morte do animal, eu vou executar a eutanásia. Então, tem uma diretriz, que é uma das resoluções também, que é uma diretriz de eutanásia, que diz que eu tendo que realizar a eutanásia, quais são as metodologias que eu tenho que utilizar para isso. Tudo que vai ser feito tem que estar lá constando, respondido no formulário para que seja avaliado, e tem que estar também o mesmo que está no formulário, no projeto. Eu não posso preencher o formulário, quando eu vou lá no projeto conferir, não está da mesma maneira. E não estando da mesma maneira, tem uma opção de voltar e ser o professor, né? Chega, tudo. A gente vai avaliar, certo? Se o projeto for um projeto que não tenha a menor possibilidade de ser realizado do ponto de vista ético, a premissa do projeto esteja equivocada, não tem como ele passar por uma revisão. Agora, se for, por exemplo, a quantidade de animais, porque o que ampara a CEUA? A CEUA tem um amparo legal, né, que é esse que eu falei, da lei, do decreto, das resoluções normativas, e ela tem um amparo ético, ela é uma comissão de ética. E eticamente falando, a gente se ampara em um tripé, que é chamado de 3 R's, que é o primeiro R, né, que são de 3 palavrinhas em inglês, que é de substituição, o segundo R de redução e o terceiro R de refinamento.
Em linhas gerais, o que é isso? Substituição. Eu devo substituir a utilização de animais sempre que possível. Então, se eu tenho uma prática que eu já tenho um método alternativo substitutivo à utilização de animais, que está validado pelo CONSEA, eu não devo utilizar animais para aquilo. Nisso, eu não tenho como prever uma revisão num projeto, naquilo que já está inaceitável a utilização de animais para os dias atuais. Agora, quando é um problema relacionado aos outros questões, como por exemplo o quantitativo de animal, o pesquisador submete querendo utilizar 200 animais e por isso a gente tem um estatístico dentro da nossa comissão que ele diz, olha, eu posso fazer uma redução sem perda da qualidade daquele projeto saindo de 200 para 50. Então, o projeto vai para revisão. Esse professor vai ter um prazo para que ele possa fazer essa revisão e retornar à comissão. Então, a gente avalia se aquilo que saiu no nosso parecer foi corrigido e aí emite o certificado. E o prazo para dar o retorno, dando tudo ok, tanto no projeto quanto no questionário, para dar a resposta ao professor? Do momento de submissão até o primeiro posicionamento da CEUA são 60 dias. Agora, depois desse primeiro posicionamento, não necessariamente eu tenho um certificado em mãos, porque o meu primeiro posicionamento pode ser uma revisão, um parecer. Tendo uma revisão, um parecer, aí eu vou ter o prazo para o pesquisador me avaliar aquilo, corrigir, tem correções que são muito mais simples de serem feitas, tem correções que vão exigir demanda dele uma mudança de metodologia, eventualmente. Começar praticamente do zero. E aí, dependendo do que seja, ele acaba tendo que ressubmeter. Se ele fizer isso dentro de aproximadamente 15 dias, que é o prazo que a gente dá, ele permanece com o mesmo número de protocolo, é só uma revisão. Se ele ultrapassar esse prazo, passar 30, 45, 60 dias, ele ganha um novo número de protocolo, que é uma ressubmissão. Aí lá na fichinha de cadastro que a gente tem como submissão ou ressubmissão, que a gente guarda e arquiva junto, para a gente conseguir ver a evolução do projeto. E os animais utilizados nas aulas práticas, após todo esse processo ser aceito, é disponibilizado pela instituição? Então, na verdade, quando a gente pensa em aula prática, e isso, na verdade, a gente acabou tendo muitas resoluções normativas de 2009 para cá, justamente porque quando a lei saiu, a lei ela vem de um trabalho de 10 anos, de 98 a 2008 praticamente. Quando ela sai pensando na ideia de biotério. A maior parte das vezes, quando a gente pensa em animais utilizados para pesquisa, o que a gente pensa? A gente pensa aquele biotério, a gente pensa só o roedor, o camundongo, o rato, dentro daquele ambiente. Enquanto na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, em aula prática, a gente tem um curso de medicina veterinária e eu sou médica veterinária. Quando você pensa na medicina veterinária, você tem aulas práticas, por exemplo, numa fazenda. E aí dentro de uma fazenda não tem aquele animal como um animal que eu vou utilizar e depois eu vou passar aquele animal para eutanásia e vou dar o descarte. É um animal que eu vou para uma aula de nutrição, que eu vou para uma aula de reprodução, que eu vou para uma aula de comportamento. Inúmeras outras áreas que geralmente a gente não associa a utilização de animais, e é a utilização de animais vivos para ensino nesse caso, em que eu não preciso necessariamente ter disponibilização de um animal através de aquisição. Agora, quando sim eu penso no projeto de pesquisa utilizando roedores, que é a ampla maioria dos projetos de pesquisa, eles envolvem roedores, isso não só numa esfera local, mas nacional e mundial. O animal utilizado como biomodelo geralmente é um pequeno roedor, por inúmeros motivos, né? O tamanho, a facilidade de criação, docilidade, prolificidade. Então, tem um conjunto de características que fazem com que eles sejam os principais animais utilizados como biomodelos. Nesse caso, a instituição adquire os animais. E aí tem os trâmites administrativos, porque na CEUA se encerra com autorização para realização. Quando ele sai e ele vai precisar dos animais sendo mantido em biotério, aí nós temos a instituição biotério, que tem um coordenador, ele sai com encaminhamento para esse coordenador do biotério, dizendo que aquele trabalho foi aprovado, qual número de animais foi aprovado, e aí entra a segunda etapa, que é da negociação, da aquisição desses animais, certo? Porque esses animais têm um custo, têm um alto custo, então a gente tem que ponderar, inclusive isso, né, o quanto custa, considerando que esses animais eles vão ter não só o custo da aquisição, quanto o custo de manutenção, de alimentação, de climatização. Então, quando a gente faz a avaliação, que é uma avaliação ética, também é uma avaliação
pensando se justifica essa quantidade de animais para a realização desse trabalho. Nem sempre se justifica em diversas esferas. Aí isso entra dentro já das políticas institucionais com o biotério. A CEU, ela acompanha, pensando dentro da evolução, se questionando disso, mas o nosso amparo é um amparo legal e ético, e a gente leva o biotério até a parte que eu tenho aqui, o documento encaminhando que esse trabalho foi aprovado, e eles entram nas negociações de aquisição. Já houve casos de ser necessário comprar já animais em óbito, ou sempre são comprados só em... É porque assim, na verdade, quando a gente pensa em roedores, os animais, os trabalhos que são feitos de uma forma geral, eles vão ser modelos que eu preciso que o animal esteja vivo, né? Os animais, quando eles vêm a carcaça, a gente não tem a necessidade de submissão à CEUA, porque a lei, ela é clara que ela trata de bem-estar animal, então é um animal vivo, enquanto vivo, né? Quando a gente utiliza a carcaça, em alguns momentos a gente utiliza a carcaça no curso de medicina veterinária, que a gente utiliza a carcaça de animais, não há necessidade de se submeter previamente a uma CEUA. E geralmente esses animais, eles vêm de fontes éticas, mas não há necessidade também de aquisição, certo? De compra desses animais. O INTA tem uma parceria, né, com a Unifor, e a aquisição desses animais, ela se dá via parceria. Da Unifor, né? E por quem é feita a avaliação do animal? Todo, quando vai comprar, ele já vem todo já no ponto de pesquisa, é isso? Isso. A gente fez a parceria com a Unifor justamente porque a Unifor, ela tem um biotério que ela é referência, um biotério realmente muito bom. E o corpo do biotério, ele tem o coordenador, o bioterista, tem o responsável técnico que é médico veterinário. Então esse animal que chega, que sai da Unifor, ele sai um animal que não sai exclusivamente só a espécie, o sexo e a quantidade que foi solicitada. É um animal que, do ponto de vista sanitário, é um animal saudável, que atende aos requisitos que a gente solicita, né, para que esse animal venha. Inclusive a faixa de peso do animal, porque em alguns trabalhos o pesquisador é muito explícito que o animal tem que chegar aqui na instituição com uma faixa de peso entre tantas gramas e tantas gramas. E ele tem que chegar lá dessa maneira. Por isso que a gente precisa todo esse planejamento, um cronograma muito bem certinho, para que saia daqui, o coordenador faça a negociação de compra, aquisição, para que entre o tempo de pegar lá na Unifor, trazer para cá esses animais, vão estressar, obviamente, então vão reduzir a alimentação, pode ter perda de peso no começo, eles consigam alcançar o peso que o pesquisador precisa para iniciar suas atividades. E após esse projeto ser aceito pela CEUA, é feita algum tipo de fiscalização? Está previsto tanto na lei, quanto está prevista na Diretriz Básica de Cuidados com Animais, a DBCA, uma das resoluções normativas que nós temos também, que é a função da CEUA, não só autorização, quanto supervisionar. A CEUA é um órgão deliberativo e ele é um órgão de conscientização na esfera acadêmica das questões relacionadas à ética na utilização de animais. Então, a gente não fica em cima dos pesquisadores, mas a gente tem um cronograma e tem as metodologias e a gente faz uma supervisão do projeto. Além disso, a gente conta com uma parceria muito próxima com o Biotério para que quaisquer atividades que sejam realizadas lá, que destoem daquilo que está previamente no certificado, aceito metodologicamente, seja notificado a gente. Nós já tivemos, infelizmente, ocasiões em que foi constatado que o pesquisador não estava utilizando a metodologia prevista e a gente tomou as medidas cabíveis no momento e foi saneado com o projeto depois sendo desenvolvido dentro daquilo que está previsto. A gente faz uma supervisão, mas é uma supervisão não em cima, incisiva, dando liberdade ao pesquisador, mas mantendo o controle daquilo que é realizado. E a senhora tem mais alguma informação a passar sobre o uso dos animais em universidades, alguma observação? Eu acho importante destacar que a utilização de animais ela vem sendo muito questionada e que, apesar de uma forma geral, a opinião pública se posicionar contrária, e eu entender que a gente tem um movimento atualmente que é extremamente contrário à utilização de animais, eu entendo que isso é um processo, é algo processual, não é algo baseado numa ruptura. Eu não posso imaginar que eu utilizo animais como modelos ao longo de muitos e muitos anos para ensino e para pesquisa, e de repente eu digo, pronto,
acabou, eu sou contra, eu vou lá, como aconteceu, não sei se você vai se recordar de uma invasão que houve no Instituto de Pesquisa, Instituto Royal, dos Beagles, justamente, e que aquilo é extremamente condenável. Por quê? Ah, mas a utilização, aqueles animais estavam em sofrimento. Eu acredito que a gente deve sim se questionar disso, deve se preocupar e a gente deve realmente estudar mais, conhecer mais ética animal, conhecer mais quem são os animais com quem a gente lida, da hora que acorda, da hora que a gente vai dormir, um olhar realmente de quem é ele, do que ele precisa, quais são as necessidades, mas entendendo que nós temos culturalmente diversas práticas de ensino, de pesquisa, que são dependentes da utilização de animais. Eu não consigo fazer uma ruptura em pesquisa, por exemplo. Os animais são biomodelos para pesquisa. Eu acho que deve ter uma substituição. É um dos nossos. Como utilizar esses animais, né? E é um dos nossos nortes dos 3 R's, é a substituição. Mas ela é prevista para quando? A longo prazo. Eu tenho que pensar, eu quero substituir. Até para substituir, eu preciso. Forma, né? E até para quando eu penso nisso, pode ser feito. Para substituir, eu tenho que testar em animais. Porque eu tenho que pegar o meu método alternativo e validar ele frente ao método tradicional. Eu vou ter que utilizar animais para mostrar que o meu método é comparativamente semelhante, né? Um resultado que seja semelhante, que seja aceitável. Quando isso acontece, esse método é considerado válido. Depois que esse método é considerado válido, o CONSEA libera uma resolução normativa, aí ele vai lá e coloca aqueles métodos que não vão ser mais aceitos. Depois disso, vão ter 5 anos de adaptação para os laboratórios. Depois desses 5 anos, aí realmente aquele método não pode. Ou seja, eu acredito sim que a gente vai alcançar uma nova forma de lidar com os animais, mas é algo processual. E toda ruptura, através de estudos, né? Através de novos estudos, toda ruptura que ela vier de maneira verticalizada, sem estudos aprofundados, ela vai acabar comprometendo a qualidade de vida da nossa população, inclusive porque dessas pesquisas advêm diversos medicamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Através deles, né, dos animais. Justamente. Obrigada por estar aqui com nós. Eu que agradeço a vocês. Boa tarde. No próximo bloco, vamos falar do Campeonato de Fisiculturismo, realizado no dia 26. Já já estaremos de volta. Estamos de volta. Na edição de número 3 do Jornal Acadêmico, falamos com a aluna de Educação Física, Thaís Islana, falando dos preparativos para o concurso de fisiculturismo. Hoje ela está de volta para contar como foi a experiência. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Como foi participar pela primeira vez do Campeonato de Fisiculturismo? Foi uma experiência muito boa. Eu gostei, é tanto que eu vou voltar, depois eu digo. Eu não estava nervosa nem um pouco. A partir do momento que chamaram minha categoria, eu fiquei atrás do palco e fiquei esperando chamar as concorrentes, né? E também a mim. Mas foi muito boa a experiência. É uma emoção muito grande. A gente pensa que não é nada, porque você tá ali para competir, é um campeonato de fisiculturismo, você sofre demais, mas é tão bom, é tão gratificante que a gente nem imagina. Então, realmente, você pretende continuar nos campeonatos? Sim, pretendo. E quem lhe ajudou em todo esse processo? Estava lá sempre torcendo por você? Como foi? Assim, ajudar, quem me ajudou? Teve meu treinador, né, que foi o Paulinho, que me ajudou. Também teve um treinador, um coach lá de Fortaleza, que também me ajudou, que foi o Prado. Meu pai também me ajudou muito, mesmo ele não sabendo de nada, não entendendo de nada. Ele comprava minhas comidas, fazia o que era pra fazer. Ele estava lá torcendo por você na hora? Ele não pôde ir no dia por causa da minha irmã, porque minha categoria subiu muito tarde. Subiu, era umas 10h30, 11 horas. Então, ele não ficou pra me esperar. Mas minha prima, a Amanda, a Jessie, meu amigo também me ajudou, ficou lá em casa, porque a gente tem um processo de desidratação, a gente fica muito fraca. Ele colocava minha comida, colocava tudo pra mim, ficava sempre me ajudando. Elas foram lá e torceram também, teve amigos meus que foram. E todo esse processo, você conseguiu atingir sua meta? Estava dentro do esperado? Assim,
atingir minha meta, eu até superei a minha meta, mas foi. Sempre a gente tem que melhorar. Todo campeonato a gente tem um objetivo. Você vai daquele jeito, mas sempre no próximo você vai ter que ir melhor. A gente nunca tá satisfeito. Entendeu? Sempre que busca melhorar. Você tirou o 4º lugar, não foi isso? Foi, tirei o 4º local. E qual foi o principal ponto que você acha que assim que você tem que melhorar? Em qual setor? O que tem que melhorar? Pra mim, o que eu acho pra mim, tinha que melhorar um pouco o abdômen, tinha que dar mais volume em bumbum, perna, e só isso, porque o desfile, pra mim, eu fui, não é querendo rebaixar as outras que tiveram colocação melhor do que a minha, mas pra mim o meu desfile foi o melhor das outras, de todas as outras, porque eu ensaiei, fiz do jeito que era pra fazer, e pra mim foi o melhor. Eu dei o meu melhor, eu subi dando o meu melhor. E não sei o que foi que aconteceu, porque passei o meu primeiro campeonato, foi uma superação, quarto colocado, de 5 ou foi 6 competidoras. Mas foi uma experiência muito boa, eu gostei muito. E você postou um vídeo, né, no Instagram, Postei. comendo uma coxinha. Foi que momento para aquele foi assim de extravasar o Foi assim, todo. o momento assim que eu desci do pódio, que eu recebi a medalha, eu desci. Eu liguei pro meu pai, falei, pai, o senhor tá onde? Ele falou pra mim, minha filha, eu tô aqui na lanchonete. Eu, por favor, traga uns 2 litros de água pra mim e uma coxinha. Aí ele trouxe, assim que eu saí. Eu tava comendo, as meninas gravaram, eu achei muito bom, eu postei no meu Instagram. Ficou muito bacana. E o que você quer falar mais sobre a sua experiência nesse campeonato? Assim, eu pretendo continuar, seguir a carreira de fisiculturismo, de wellness. Vou participar do campeonato que vai ter, eu não sei a data ainda, porque é um campeonato que eles só publicam no final do ano agora, ou então no comecinho. Tem um calendário, Que tem um calendário, que é o campeonato cearense, porque tem o cearense, que é no meio do ano, em julho, e tem o estreante cearense. Eu vou participar do estreante cearense, que é em Fortaleza, e tem muito mais público, tem muito mais competidor, tem uma rigorosidade maior de características que eles precisam da gente. Peso, modelagem. Modelagem, corpo. Aí eu vou me preparar bem, como eu já tive experiência desse, Vai dar continuidade. ver quanto vai ser meus pontos negativos e vou tentar melhorar aqueles pontos negativos para subir melhor. Então você pode dar mais alguma informação, falar alguma coisa sobre toda essa sua experiência? Pronto, eu só queria agradecer ao meus patrocinadores, né, que tiveram uma influência muito grande no meu desempenho, no meu desenvolvimento, que é a Prime Physio Pilates, que foi onde eu fiz meus procedimentos de osteopatia, de postura corporal, pilates e outras coisas. E também quero agradecer o meu patrocinador, que é a Verlana, que é a esteticista, que cuidou da minha barriga, da minha pele, preparou toda. Também quero agradecer o Salão Lápis de Pálpebra, que foi responsável pelo meu cabelo, a minha amiga Larissa, que foi responsável pela minha maquiagem, e ao meu patrocinador, que sem ele eu não teria subido, é o Puro Açaí. Obrigada, Thaís. Obrigada. No próximo bloco, vamos voltar com o Giro de Notícias. Até já. Voltamos com o Giro de Notícias. Com a criação do Núcleo de Inovação Tecnológico, NIT, o INTA entrou para a Rede NIT Ceará. Uma webconferência foi realizada com a participação de representantes das demais instituições que formam a rede.
O Hospital Veterinário de Grandes Animais das Faculdades INTA, confirmando a qualidade de seu serviço na zona norte do Ceará, entrega mais um animal recuperado de um procedimento cirúrgico a seu proprietário. O animal é um cavalo quarto de milha e tinha dado entrada ao hospital com diagnóstico inicial de obstrução intestinal. Mais uma vez, contamos com o apoio cultural do maquiador e cabeleireiro Wilton Cavalcante. Contato pelo WhatsApp 992999311. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, é só falar com a gente em nossa fanpage www.facebook.com/WJAINTA. Até mais!